paz do Senhor a todo o povo de Deus. Bom é estar aqui. Já ouvimos bastante coisas boas neste abençoado culto de ceia. Nossas horas passam e queremos meditar um pouco na Bíblia, palavra de Deus. Mas antes de ler, eu estava observando as palavras do irmão Sérgio sobre o dízimo, e eu estava testemunhando para alguém há poucos dias que o nosso dízimo dos obreiros, principalmente os integrados, ele é descontado automaticamente já na folha. Mas eu tive o privilégio de me aposentar há 2 anos atrás, e aí, todo final do mês, antes de eu receber a aposentadoria, ela sempre cai dia 1º. Mas antes dela cair lá no banco, eu já corro na secretaria para trazer na secretaria o meu dízimo da minha aposentadoria. E ali também eu já deixo a minha contribuição missionária. E faço aquilo com muito amor, com muito carinho, porque eu entendo o que é o dízimo. Eu, quando era crente novo, os primeiros 7 meses eu não dei dízimo. Mas depois, quando foi um dia, Deus falou comigo de uma maneira muito forte. E aquele dia eu cheguei à noite na igreja e levei meu dízimo lá na secretaria. Isso vai fazer uns 35 anos. E nunca mais eu falhei um mês. E eu tenho visto muitos milagres que Deus operou na minha vida material. E tenho visto o que Deus tem feito de uma forma toda especial. Então, o dízimo é bíblico. E o dízimo, ele é santo. O teu dízimo, ele é santo. Na realidade, o dízimo não é nosso, o dízimo é do Senhor. Quem dá a ordem para trazer à casa de Deus o dízimo é Deus, é o Senhor. E o dízimo, ele é santo. Ele precisa ser trazido à casa do Senhor, porque ele é do Senhor. Por que ele é do Senhor? Deus precisa do dízimo? Não. Deus não precisa do dízimo. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas a sua obra, a obra do nosso Deus, ela precisa do seu dízimo. É por isso que Deus pede para trazer a casa dele, a casa do tesouro, o dízimo. E a partir do momento que ele entrou aqui na secretaria, ele é santo. E você está devolvendo aquilo que Deus te deu, aquilo que é do Senhor. E quando você faz com alegria, o Senhor te recompensará. E Ele também manda fazer prova dele, que Ele vai abrir as janelas do céu. Ele vai repreender o devorador e você será abençoado e abençoada. Pastor, mas eu tenho dificuldade. Nós vamos orar por ti, você vai ter facilidade. Pastor, eu estou passando uma dificuldade muito grande. Faça um voto a Deus. Faça um propósito a Deus e você vai ver o que Deus vai fazer, certo? Deus é poderoso, diz a Bíblia, para suprir toda a nossa necessidade, toda. E quando nós cumprimos o seu dito, a sua palavra, o Senhor, Ele vai fazer coisas maravilhosas nas nossas vidas. E você verá o que Ele vai fazer. É coisas lindas, maravilhosas e grandes.
Abre comigo a sua Bíblia aí, no livro de Êxodo, capítulo de número 3. E apenas 2 versículos, o 7 e o 9. Eu estou controlando o horário porque temos a ceia do Senhor e nós não queremos ir muito longe. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 9, que diz: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. O 9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Amém. Tomem assento, queridos irmãos. Temos diante de nós esta linda palavra de suma importância. E quando eu meditava nesses versículos da Bíblia, que me veio ao coração nesta tarde, eu pude fazer uma leitura através da Bíblia da grandiosidade do nosso Deus. Um Deus poderoso, segundo as palavras do profeta Isaías na sua visão. Isaías diz que o Senhor habita em um alto e sublime trono. Ele habita lá. Ele está assentado no seu trono de glória. O Deus Todo-Poderoso, em meio anjos, arcanjos, querubins, serafins, o seu exército. E esse Deus, a Bíblia diz que ele se move. O Salmo diz que Deus se move. Ele diz que Deus se levanta para ver o que está no céu e na terra. Ele se levanta e ele se curva para ver o que está no céu e na terra. E ali ele começa a dizer que ele levanta do pó, do monturo, o pequeno, o pobre, o necessitado. E ele coloca em uma posição de destaque, em uma posição elevada, assentados com os príncipes do seu povo. Isso é, ele tira de lá do lodo, das partes mais inferiores, e coloca em uma posição onde ele possa ser visto. É uma posição de honra e uma posição de destaque. Deus, ele faz isto. E na continuação deste salmo, se me foge da mente ao 113, ele também diz que ele faz com que a mulher estéril habita em segurança, sendo alegre mãe de filhos. Isto é, ele abrirá a madre e ele dá filho para a mulher que não pode ter filho. Ele faz estas coisas maravilhosas. Ele opera esse tipo de milagre. Nós encontramos a tristeza de Ana, e que Deus deu um filho a ela, que foi um grande homem de Deus, Samuel. Ela não podia ter filho, e ela vai para o templo, ela vai para o sacerdote, e ela ora a Deus, e Deus abre a sua madre, e Ana concebe, e ela teve o menino Samuel. Deus deu para ela
esta bênção, e quando ele havia sido desmamado, Ana vai ao templo e novamente Ana entrega o menino a Deus, ao Senhor. Ela devolve. E este foi grande, foi homem de Deus, foi um homem espiritual, foi profeta, foi um grande vaso. Então, meus irmãos, Deus faz estas coisas e Ele está interessado sempre em fazer coisas grandes. A Bíblia diz que aquele que em vós começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoar até o fim. E diz a Bíblia que Deus, Ele trabalha em favor daqueles que nele espera. Ele trabalha. Se você espera em Deus acerca de qualquer coisa, e ora a Deus, e tem confiança em Deus, Ele vai trabalhar por sua causa. Por este seu problema que você anseia ter, anseia alcançar, a palavra diz que Ele trabalha em favor daqueles que nele espera. O texto que nós lemos nesta noite, nós encontramos Israel no Egito, nas mãos de Faraó, sendo massacrado, sendo oprimido. E quando Moisés leva as ovelhas de trás dos montes, as ovelhas, o rebanho de seu sogro, de repente lá no deserto, Moisés vê uma sarça ardendo em fogo e ela não se consumia. E aí Moisés, vendo aquele barulho, ouvindo, ele disse assim: virarei para ver o que está acontecendo ali. Quando Moisés se vira para a sarça, o anjo de Deus está no meio da sarça, e ele brada, e ali Deus, através do anjo, ele começa a falar com Moisés, dizendo estas palavras que nós acabamos de ler no versículo de número 7 e no versículo 9. E disse o Senhor a Moisés, estou adiantando um pouco para ganhar tempo: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, por causa dos seus opressores, pela opressão que eles estavam tendo no Egito, debaixo do jugo de Faraó. Aí Deus fala com ele: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Olha, quem é esse Deus que nós pregamos, falamos dele e que nós servimos a ele com a alegria do nosso coração. Esse Deus que sempre está à procura para trazer um benefício, a coroa da sua criação, que é o homem. Eu vou estender para as mulheres também, porque tudo é dele, para poder trazer o conforto, para poder trazer a liberdade e trazer tudo de bom para o ser humano. Diante disso tudo, eu estava meditando no Salmo 40 e no versículo 17, o salmista está dizendo: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Deus é o meu auxílio, Ele me auxilia em tudo. E também Deus é o meu libertador. É Ele que me liberta das opressões. É Ele que me auxilia quando eu necessito de um auxílio, em que muitas vezes a mão humana não consegue me auxiliar, mas Deus me auxilia. Deus cuida de mim. Sou pobre e necessitado, mas o meu Deus que habita nas alturas,
Ele cuida de mim, Ele cuida da minha vida. Então eu posso ter confiança nele, eu posso crer nele, porque Ele por mim tudo executa. Bendito seja Deus. Deus, vendo a aflição do povo que estava no Egito, sendo massacrado, ouviu o clamor, ouviu as aflições do povo e o clamor do povo, com certeza subiu à presença de Deus nas alturas e aos ouvidos de Deus. E Deus desce lá no deserto através de um anjo, e ali Deus começa a falar com Moisés, porque ali estava o líder, ali estava o homem que Deus apontava, ali estava o homem que Deus ia usar para libertar Israel das mãos dos egípcios. E aí Deus fala com Moisés, dizendo que vai tirar o povo. Moisés fala com Faraó, a história é longa. E de repente Moisés tira o povo. O povo sai, Deus dirige eles pelas margens do Mar Vermelho, talvez fora da rota, fora do caminho que conduzia a Canaã, por caminhos talvez tortuosos, diferentes, mas tudo isso era um plano de Deus. E aí, meus irmãos, o povo seguindo em direção à terra que Deus escolheu e fez promessa e queria levar eles, como levou, diz a Bíblia, que durante o dia, uma coluna de nuvem ia diante deles no deserto. E diz a Bíblia que à noite, quando escurecia, ia à frente deles uma coluna de fogo. No início eles tiveram que andar dia e noite. De dia a nuvem os guiava, à noite a coluna de fogo os guiava até um certo lugar. E aí, chegando em um determinado monte, ou ao pé do monte, Moisés sobe para receber de Deus a lei. Quando Moisés desce do monte, escuta um alarido, um grande barulho, e vem descendo Moisés. E ele vê o povo em festa. Enquanto Moisés subiu ao monte, Arão ficou cuidando, ficou a responsabilidade sobre as mãos de Arão, o sacerdote. E aí o povo se corrompeu, fez um bezerro, começou a adorar, disse que era o Deus deles. Moisés desce revoltado, lança as tábuas fora, e ali Moisés levanta um clamor a Deus. Mas a Bíblia diz que pela atitude dos israelitas, Deus se irou com eles. E Deus disse a Moisés que ia consumir todo aquele povo. E da semente de Moisés, Deus levantaria outro povo diferente, que não fosse obstinado, que não fosse rebelde, para servir a Deus e obedecer às suas leis. Aí Moisés se opõe a Deus, em oração, clamando, diz: Senhor, não faça um negócio desse. Se tu matar este povo, consumir este povo, o que os egípcios não vão dizer? Que tu tirou eles de lá para matar eles aqui nos montes, aqui no deserto, o que eles não falarão de nós? Então, se for para fazer isto, Senhor, risca o meu nome do teu livro. Aí Deus disse: não, Moisés, eu não vou riscar não, eu só riscarei do meu livro aqueles que pecarem contra mim. Aleluia. Moisés oferece sacrifício, ele intercede a Deus. E diz a Bíblia que Deus dá mais uma ordem a ele. E aí Deus diz o seguinte:
toca o barco, Moisés, e no dia da visitação, eu visitarei o pecado do povo. Irmãos, a ira de Deus foi tão grande, eles vendo os feitos de Deus, a nuvem caminhar diante deles durante o dia, à noite a coluna de fogo. Agora, por um só momento que Moisés se ausenta em ir ao monte para receber de Deus a lei, eles agora dão uma orientação a Arão, querendo um Deus para eles, e Moisés pega, Arão pega todas as joias e funde um bezerro. E aí lá estava o povo adorando, bailando, dançando, festejando, diante de um bezerro, dizendo: aí está os nossos deuses que nos tirou do Egito. Olha a cabeça dessa gente. Deus disse que eles eram obstinados, rebeldes, coração voltado à idolatria. Isso tudo machuca o coração de Deus. Mas aí, meus irmãos, eles seguem viagem. E diz a Bíblia que Deus dá ordem novamente: Moisés, faça esse povo caminhar. Vai à frente deles, conduze este povo a Canaã. Eu não sei, mas eu acho que ali Moisés já estava começando a cansar, ou a ficar estressado. E aí, diante de tudo aquilo, Moisés diz uma coisa: Senhor, quem tu vai mandar comigo? Pouco antes, Deus confirma a Moisés que mandaria o anjo com ele, diante do povo. Mas ele continua questionando com Deus: quem tu vai mandar, Senhor, conosco, comigo? Aí Deus disse o seguinte: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Aleluia. Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Irmãos, tem aquele hino que diz assim: Deus não desiste de você, não tem? Tem um hino mais ou menos assim, né? Deus não desiste. Deus visitaria o povo, visitaria o seu pecado no dia da visitação. Mas Deus tinha um propósito grandioso, uma promessa. E aí Moisés, suplicando a Deus, Deus disse que mandaria a presença dele com Moisés para fazer descansar. Deus não abandonou nem Moisés e nem o povo, porque Deus tinha um propósito com eles. Então Moisés agora, com a presença de Deus, começa a novamente a levantar acampamento e ir em direção a Canaã. Meus irmãos, o nosso Deus, o poderoso Deus, que vê, que contempla, que age, que sonda os corações, diz a Bíblia, Ele conhece tudo e Ele conhece todos. Todas as coisas estão nuas e patente ante o olhar de Deus. Mas Deus, a sua presença, ela é sobre Moisés para conduzir o povo, para tirar o cansaço de Moisés, para que Moisés talvez tivesse um vigor a mais, com o combustível do Espírito de Deus, da presença do Senhor, para caminhar diante daquele povo, conduzindo eles em direção a Canaã. Mas Deus, Ele não desiste do seu povo. Por isso que o salmista disse que ele era pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. O Deus de Jacó, Ele é o meu auxílio e o meu libertador. É Ele que faz estas coisas, é Ele que liberta, que opera o milagre, é Ele que renova as nossas forças, renova talvez
naquele momento de aflição, de angústia, quando talvez o seu servo dizia assim: não dá mais, Senhor, está difícil, está pesado, a carga é muito grande. Mas o Senhor envolvia Moisés com a sua presença, e Moisés se tornava um gigante diante daquela grande congregação, daquele rebanho, conduzindo a Canaã. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que pode uma mãe esquecer-se do filho que cria, mas todavia eu não me esquecerei de ti. Irmãos, nós estamos caminhando em um deserto também. E no deserto, muitas vezes falta água. No deserto o sol é quente. No deserto o cansaço vem. No deserto a fadiga vem sobre as nossas vidas. No deserto a doença vem. A falta de dinheiro vem. As tribulações da vida vêm. Aleluia. Mas quando ele está ouvindo a voz de Deus, ele diz: Senhor, eu preciso da tua presença. Não me faça subir daqui se a tua presença não for comigo. E ele promete dizendo: Moisés, a minha presença vai contigo para te fazer descansar. Meus irmãos, esse Deus que nós servimos, Ele cuida do seu povo. E nos momentos de dificuldade da nossa vida, em que parece às vezes não dar mais, onde olhamos para todos os lados e não enxergamos uma luz no fundo do túnel. Eu já passei por algumas experiências que, olhando ao meu redor para todos os lados, eu não via solução, eu não via apoio, eu não via forma de sobressair daquela situação. Mas por confiar em Deus, por confiar no Senhor, eu procurava um lugar secreto, eu fechava a porta e ali me colocava diante de Deus, clamando e confiando. De repente, vinha ao meu encontro, a Eliane sabe disso, a voz de Deus, a presença de Deus. E no meio daquele clamor, eu tinha a resposta de Deus, e direção para o meu caminho, e vitória para o meu problema. Esse povo estava gemendo no Egito, sofrendo, e aí Deus desce lá no deserto. Ele diz: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, e eu desci para ver o que está acontecendo. Aleluia. Desta forma, Deus fala com Moisés. Tudo isso, Deus foi presente na vida do povo até Canaã. No Novo Testamento, Deus envia o seu Filho Jesus para morrer em uma cruz, para, através do seu sacrifício, dar o resgate da nossa alma, comprar para Deus a nossa alma através do seu sacrifício. Poucos dias antes de Jesus ir ao céu, ele começa a falar com os seus discípulos que ele estava indo embora. Eles preocupados, porque ia ficar sem o seu mestre. E em alguns diálogos, Jesus disse a eles: é bom que eu vá, porque se eu não for, não virá a vós o Consolador, para que vocês tenham a minha presença. Então é bom que eu vá. Eu indo, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador,
que ficará convosco para sempre. O Consolador, o Espírito Santo, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece, porque não está com eles, não está no meio deles, mas vocês vão receber. Ele estará em vós, estará convosco, e Ele vos guiará em toda a verdade, em todo o caminho. Esse Consolador é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, que alegra o coração do homem e o coração da mulher. Esse Consolador, ele veio no dia de Pentecoste. Jesus disse: para ficar convosco para sempre. Ele estará em vós, Ele estará conosco, alegrando a nossa vida, fortalecendo a nossa vida, como combustível, nos dando força e nos tornando dinâmicos na presença de Deus. E esse Espírito, Ele está conosco. É Ele que na hora do toque da trombeta, os sepulcros vão se abrir, e pelo poder do Espírito de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois você que estiver vivo, como templo do Espírito Santo, Jesus dentro desta casa terrestre, deste tabernáculo, Ele, por uma ordem, no toque da trombeta, Ele vai transformar este corpo abatido, e Ele vai levar ao encontro do Senhor, conforme as palavras de Paulo aos Filipenses 3, a partir do versículo 20, a nossa cidade está nos céus, donde o Senhor virá e transformará este nosso corpo abatido, pelo poder que estiver dentro de você, o Espírito Santo, o Consolador, o dínamo, o dinamite, o explosivo, que pelo toque da trombeta e pela ordem de Deus, este tabernáculo, esse templo do Espírito Santo será transformado, e subiremos ao encontro do Senhor, a encontrar com Ele nos ares. Capítulo 17 de João, nos últimos versículos, até gostaria de ler. Oh glória! O que Jesus disse, finalizando a sua oração sacerdotal. Capítulo 17 de João, e o versículo 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste, porque tu me has amado desde a fundação do mundo. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, onde Jesus está, irmãos? Jesus está no céu. Quem está aqui é o Espírito Santo, mas Jesus está no céu, e Ele estava junto com os discípulos, e nessa oração sacerdotal Ele disse: Pai, eu quero todos aqueles que tu me deu, eu quero que onde eu estiver aí na minha glória, eu quero que eles estejam comigo aí, para que eles, que eu morri por eles lá na cruz, estejam aqui comigo e vejam a glória que tu me deste. Aleluia! Olha o que Deus faz com o homem, irmãos. Olha o que Deus faz conosco. Ele quer compartilhar esta glória, este céu. Já foi falado aqui esta noite que deve ser muito lindo a mesa que está preparada para a grande ceia, para a grande boda. Aleluia! Ali os servos fiéis sentarão à mesa, e quem vai servir vai ser o nosso rei. Pastor Davi, é o Senhor que vai nos servir ali.
é os anjos que irão nos servir ali. É o Senhor Jesus que nos comprou para Deus, pessoas de todas as tribos, línguas e nações, e Ele fez para Deus seu Pai um povo, aleluia, um rebanho, milhares de vidas que chegarão à presença do Pai pelo seu sacrifício, pela sua morte. Em nenhum momento Deus desampara o seu povo. Se a tua cruz está pesada, meu irmão, minha irmã, se a dor bateu à tua porta, se o choro chegou à tua casa, mas o Senhor deu o Consolador. Lá no Velho Testamento a nuvem caminhava diante deles de dia e a coluna de fogo de noite, aleluia. Mas o Espírito Santo, Ele vai ficar aqui. Enquanto a igreja estiver aqui, o Espírito Santo estará aqui. Ele estará em vós, porque vocês receberam do que é dele, aleluia. E o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo é o Deus forte. O Espírito Santo é o que te santifica. O Espírito Santo é o que fala contigo. É o que te anima. É o que te encoraja. É o que te levanta. É o que te restaura. É o que te liberta. É o que te dá pão para comer. É o que supre toda a nossa necessidade. Ficamos de pé. Eu quero orar neste momento pelas famílias. Ramandagai, Chueflamandagai. Ele está aqui esta noite porque Jesus disse: Ele estará em vós e ficará convosco para sempre. Mantenha o contato com Ele, mantenha a comunhão com Deus. Ele estará em vós. Santifica a sua vida. Seja um crente santificado. Seja um crente obediente a Deus, que o Espírito Santo, Ele é o Deus forte que está contigo. Ele pelejará por você. Bendito seja o nome do Senhor. Ele fortalecerá o teu coração, a tua vida, a tua família. Bendito seja Deus. E te capacitará com graça e proteção divina e força para você chegar ao arrebatamento da igreja e as bodas do Cordeiro, porque no Calvário o Senhor Jesus te comprou. Bendito seja Deus. Chegue até a frente, eu desejo orar pelas famílias. Esta semana foi a semana de consagração, jejum em favor da família, de todas as famílias, e eu vou orar por você. Onde você estiver aí, se una ao seu filho, a sua esposa, o seu esposo. Eu quero interceder agora, eu quero orar agora por todas as famílias aqui presentes, pelos que nos seguem também pela Web TV Semear. Quero orar por tua vida e aonde você estiver. Se você estiver passando alguma luta, saiba que o Senhor é poderoso para dar vitória a você, a sua família, o seu lar, para libertar de todo o mal e desfazer todo o laço do inimigo e estabelecer uma restauração vigorosa sobre a sua vida, para você caminhar até o dia perfeito, até o toque da trombeta. Bendito seja Deus. Amado Deus e Pai que está no céu, oramos neste momento, Senhor, por todas as famílias da tua igreja. Senhor meu Deus, tu não desampara o teu povo, está escrito. Deus poderoso que enviou o seu Filho, enviou o seu Espírito, aleluia, diante dos filhos de Israel, a nuvem e a coluna de fogo, eles no Egito sofrendo, e tu desce ao deserto para falar com Moisés. Senhor, aqui está o teu povo, a tua igreja, os teus filhos, os casais, as famílias. Venha ao encontro de cada um deles, fortalecendo,
animando, encorajando, revestindo de graça, de poder, de força, Senhor. Aqui está a tua herança, o teu povo. Guarda cada vida, Senhor, cada casal, cada família, debaixo do teu precioso sangue, Senhor, livrando das armadilhas do mundo, do inimigo, dos laços do diabo, para que tenhamos vitória sobre vitória até o dia perfeito, o dia da eternidade, o dia do arrebatamento, o dia que formos chamados para estar contigo para sempre, desfrutando das promessas que está sobre a nossa disposição, Senhor. Abençoa cada vida, abençoa, Senhor, cada irmão e cada irmã. Derrama sobre cada um deles a tua graça, tua força, a proteção divina, para que todos possam caminhar desfrutando de graça, do amor de Deus, do livramento de Deus, da proteção divina, cientes das responsabilidades e de que também o Senhor está conosco, sem perder a fé, o ânimo e a coragem, Senhor, para caminharmos com a santificação até o dia do chamado para a eternidade. É a nossa oração, Pai, o nosso pedido sobre cada família, apresentando a Ti, sobre toda a igreja do Senhor. É a minha oração, meu clamor, a minha intercessão, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.